Mas, senhor presidente, eu quero também, da mesma forma, fazer alguns comentários a respeito das notícias que aconteceram nessa última semana, sobretudo no final de semana. Uma delas foi a divulgação do PIB do último trimestre. Porque havia, e isso foi amplamente noticiado pelo governo, que o crescimento do PIB seria de, no mínimo, 0,3%. No mínimo. E aí todos os telejornais dizendo que a economia está se recuperando, está tudo uma maravilha, os empregos estão retornando. Nós torcemos muito para que isso aconteça, senhor presidente. Aliás, quem impediu com que isso acontecesse antes foram exatamente aqueles que estão no poder hoje. E impediram por quê? Porque elevaram o termômetro, a temperatura da crise ao máximo para poder angariar o apoio no parlamento e na própria sociedade para assumir o poder no lugar de quem foi eleito. E aí eu me refiro à presidenta Dilma. Então anunciaram, não, porque está uma maravilha, a economia está crescendo. Pois bem, 0,1% foi o resultado do PIB. 0,1%. E com queda em setores significativos, em setores importantes, senhor presidente. Não significa ainda a retomada necessária. Agora, pior do que isso, ou somado a isso, a situação ainda piora, quando os jornais mostram que a maioria das vagas, e também isso está no jornal, e também essa notícia está no jornal da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, inclusive matéria de capa de quase todos os jornais, que a maioria das vagas de trabalho criadas foram vagas sem carteira de trabalho assinada. Vagas informais, senhor presidente. Começa assim, o desemprego continua a sua trajetória de queda no trimestre, encerrado em outubro, mas as vagas criadas estão concentradas em postos sem carteira de trabalho assinada, o que, segundo o IBGE, contribui para a precarização do mercado de trabalho do país. É isso que nós estamos dizendo, isso tudo já é uma animação com a reforma trabalhista, e a tendência é piorar ainda mais. A tendência é a grande maioria dos trabalhadores, mesmo aqueles que hoje estão contratados com carteira de trabalho assinada, deixarem de ser. Ou porque serão recontratados como autônomos, como trabalhadores autônomos, e a lei é tão ampla que permite que isso aconteça em todos os setores, ou serão contratados por contrato intermitente, o que significa dizer, trabalharão por hora, ganharão por hora e sequer o direito ao salário mínimo terão. Semana passada, grande parte dos discursos abordaram esse fato daqui, mesmo porque grandes meios de comunicação divulgaram algumas matérias mostrando que muitos trabalhadores têm que pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar. É isso que eu estou dizendo. Porque, senador Eumano, Vossa Excelência acompanhou tudo. Vossa Excelência sabe que essa reforma trabalhista só foi aprovada aqui no Senado porque Temer e a sua base de apoio aqui assinaram uma carta compromisso de que ele deveria editar uma medida provisória e promover vetos para tirar as barbaridades contidas na reforma. Pois bem, mais uma vez, Temer mentiu perante o Senado e perante a nação brasileira. Por isso que a cada nova pesquisa mostra o elevado nível de rejeição que tem esse presidente da República ilegítimo. Ele prometeu isso e não cumpriu. Primeiro, porque não promoveu nenhum veto. Segundo, porque a medida provisória que ele editou piorou ainda a situação. E eu tenho dado vários exemplos aqui, volto a repetir um dos exemplos. Os senhores e as senhoras senadoras escreveram um acordo com ele, e depois ele concordou com aquele acordo, que era necessário deixar mais clara a situação do trabalhador intermitente quanto à previdência social. Pois bem, a medida provisória editada, ele deixou claríssima a situação. E qual foi? Qual foi? A regra estipulada através da medida provisória, seguinte:
Se, ao final do mês, computadas as horas trabalhadas, não chega ao valor de um salário mínimo, e, portanto, o trabalhador ganha um salário mínimo, não tem problema nenhum, porque legalizaram, acabaram indiretamente com o texto constitucional que diz que ninguém pode trabalhar sem receber sequer um salário mínimo no Brasil, acabaram com isso. Mas, quanto à Previdência, disseram o seguinte, que esse trabalhador, cujo ganho não somou o valor do salário mínimo e, portanto, o empregador não contribuiu para a Previdência de acordo com o percentual exigido e o valor do salário mínimo, que deverá ser ele, o empregado, o trabalhador, o pobre, a pobre coitada, que deverão pagar a diferença. Vejam quanta maldade estão fazendo para a nossa gente, para o nosso povo, para aqueles que estão lá na construção civil perdendo os empregos. Essa semana eu conversei com o Antônio. Antônio é um amigo meu, é um trabalhador da iniciativa privada, um trabalhador extremamente qualificado, que além de trabalhar na sua empresa, ele é funcionário de uma grande empresa construtora, lá na cidade de Manaus, ele nos finais de semana ainda presta serviço. E como eu precisei de fazer alguns reparos na minha casa, procurei o Antônio, pois o Antônio ficou conversando comigo 1 hora, chorando 1 hora, senador Eumano, dizendo o seguinte, eu estou de férias, senadora, e eu sei que quando eu voltar para o meu trabalho, eu vou perder o meu emprego. A nossa construtora, e olha como ele chama, a nossa construtora. Você vê, o povo é muito bom, o povo é muito grato, mesmo sendo explorado da forma como é, mas é muito grato, dizendo o seguinte, a nossa construtora tinha mais de 3.000 empregados no momento de baixa, porque o momento de alta, onde eles tinham muitas obras, eram 12.000, 13.000 trabalhadores. Mas, em média, nunca diminuía de 3.000. Nós não somos 300 hoje. E eu sei que eu vou voltar e vou perder o meu emprego. Vou perder o meu emprego. E aí saiu dizendo, está vendo, senadora, é tudo esse presidente que está fazendo, tirando o nosso direito. É tudo esse presidente, agora a gente sabe o porquê que tiraram a presidenta Dilma. E eu disse a ele, mas não é só por causa do presidente, Antônio. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso a você, é por causa do presidente e do Congresso Nacional, porque o presidente não faz nada sozinho. O presidente não faz nada sem o Congresso Nacional. E se ele está tirando o direito do povo trabalhador, querendo acabar com a Previdência, é porque este Congresso, a maioria deste Congresso, o aceita. Olha, o Michel Temer reuniu tantos ontem, que tantos. Não chamou todos mais, porque semana passada chamou e foi um fracasso. Grande parte da sua base não compareceu. E não compareceu não porque seja contrária à pauta que ele está apresentando, mas porque, segundo dizem, ele também não cumpriu com a palavra, liberando os benesses de emendas parlamentares, cargos nos estados para os parlamentares preencherem. Por isso não foram. Então, no domingo, ele chamou um número menor, presidentes de partidos, líderes partidários e um ou outro parlamentar que faz parte da sua tropa de elite, segundo eles falam, não é? Pois bem, chamou a todos para dizer o seguinte, olha, o projeto de reforma não é meu, o projeto é nosso. Nós assumimos, eles assumiram o poder exatamente para viabilizar esse conjunto de reformas. E é exatamente esse o conjunto de reformas, destruir o Brasil. Logo mais, daqui a pouco, eu convido Vossa Excelência, convido o senador Medeiros, nós começaremos um outro debate, mais um debate, na Comissão de Assuntos Econômicos, que faz parte de um estudo que a própria comissão está desenvolvendo acerca da política de conteúdo nacional. A política de conteúdo nacional, que significa todas essas mudanças, porque eles estão acabando com a política de conteúdo nacional. E o que é a política de conteúdo nacional? É exigir para vários setores, inclusive para o setor de petróleo, que grande parte dos equipamentos utilizados para a área de desenvolvimento, para a área de pesquisa, de produção, fossem equipamentos fabricados no Brasil, pelo menos num determinado percentual. Eles estão acabando com isso. Mas não satisfeitos em acabar com isso, porque ao tempo em que acabam com isso, acabam com os empregos também, eles estão concedendo incentivos fiscais a essas petroleiras estrangeiras para trazer equipamentos de fora. Não vão mais pagar imposto de importação, não vão mais pagar II, não vão mais pagar PIS, não vão mais pagar COFINS.
Veja, presidente, a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos? Por isso que os Antônios da vida devagarinho vão percebendo o que é que está acontecendo. Porque eles atacam tudo. Atacam na educação, atacam na saúde, atacam no setor estatal, que é muito importante. Não é? Eu estou aqui falando do petróleo e nós vamos debater daqui a pouco a política do conteúdo nacional, mas posso falar também sobre a privatização da Eletrobras, que significa acabar também, jogar uma pá de cal em todos os programas sociais da área de energia, o Luz para Todos, porque qual é a empresa privada que vai querer manter um programa como esse? Qual é a empresa privada que vai querer distribuir energia elétrica lá nos municípios do meio interior do estado do Amazonas? Para ganhar Manaus, vai ser uma guerra, uma cidade de 2 milhões de habitantes, que tem um parque industrial com mais de 600 indústrias aproximadamente instaladas. Então, todas as privadas vão querer. Mas quando chegar o pacote lá de Apuí, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Erunepé, Codajás, Parintins, qual é a empresa privada que vai querer? Nenhuma, porque não há lucro, E aí chamarão o Estado brasileiro para dar conta de gerar energia. Então, é isso tudo que nós estamos vivendo, no Brasil, senhor presidente. Eu falava aqui da informalidade. Está aqui a outra matéria, publicada no outro jornal. 7 de cada 10 novos empregos gerados são informais. O que significa emprego informal? Esse que é a falência futura da Previdência. Essa não é o déficit que existe, porque não há déficit na Previdência. Está aí o senador Paim, está aí o relatório, não há déficit. O governo mesmo agora pensa em retirar a Previdência Social da DRU. O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União. Ou seja, receitas que são arrecadadas para a Previdência, 30% de cara eles tiram. 30%. Eles tiram. Se hoje nós temos um déficit maior da Previdência, não é por conta dos equívocos que há nela. Até tem uma outra coisa que pode ser corrigida, nós não somos pessoas estáticas. Nós achamos que a mudança tem que vir, aliás, a dialética nos ensina isso, que a mudança é sempre bem-vinda, mas a mudança tem que ser boa. Não pode ser mudança para retroagir. E a mudança que nós estamos vendo hoje, todas elas, são mudanças boas para o empresariado, são mudanças boas para o capital financeiro, são mudanças boas para aqueles que já têm riqueza acumulada, mas para a população são mudanças muito ruins. Então vejam, até tem alguma coisa agora, mudar do jeito que eles querem a Previdência, dizer que a Previdência vai mal porque o trabalhador se aposenta muito cedo, porque o trabalhador contribui pouco, não é por isso, porque quando há progresso, desenvolvimento econômico, há crescimento na Previdência também. Há crescimento. Então, a reforma que deveria ser feita seriam reformas para, por exemplo, garantir condições à Previdência Social, e impedir que essa, eu já concluo, senhores senadores, e impedir que essa Previdência Social sofra ataques por parte dos empregadores. Porque quantos nesse Brasil não contribuem com a Previdência, só negam. E, infelizmente, sonegar tributo, não pagar tributo não é crime. Só é crime quando eles recolhem do trabalhador e não pagam. E muitos fazem isso. E agora estão aí as dezenas de medidas provisórias ou projetos de leis criando refis, dando perdão de dívidas para essas pessoas que ganharam muito dinheiro, mas muito dinheiro no Brasil sem recolher imposto. Pois bem, lá vem mais refis, abrindo mão de recursos do orçamento e recursos para a Previdência Social. Então, eu quero, senhor presidente, lamentar tudo isso que está acontecendo, mas não só lamentar, concluir da mesma forma como o senador Paim concluiu. A grande paralisação de amanhã foi suspensa pelas centrais sindicais. A Central Sindical CTB, com aquela que eu tenho mais proximidade, foi contra, mas
ela se dobra à decisão da maioria das centrais, porque o movimento é unitário. Então, decidiram fazer apenas uma mobilização, levando em consideração o período em que nós vivemos, já de encerramento de ano, e aglutinar forças para iniciar o ano de 2018 com muita luta, não é? Então, eu encerro dessa forma, mas apenas relembrando aquilo que o senhor Antônio me disse. Senadora, eu estou aqui aguardando, fazendo o que eu posso para conversar com meus amigos, conversar com meus companheiros, conversar com meus colegas, conversar com meus patrões. Eu trabalho para muita gente. E meus patrões não é formado de gente rica, não. É gente assalariada que ganha melhor do que eu. Mas também gente assalariada. Que se mobilizem, porque o ataque que o governo está fazendo não é a um ou a outro. É ataque ao Brasil e o ataque principalmente aos mais pobres desse nosso país. Então, eu, dizendo isso, encerro renovando o convite que faço a todos a participarem logo mais, daqui a alguns minutos, 16 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, de mais um debate que tratará sobre a política de conteúdo nacional. Muito obrigada, senhor presidente.